Crianças tomam remédio demais, sem receita médica e ficam expostas a riscos desnecessários de efeitos colaterais. A pesquisa da Escola de Saúde Pública diz que esse é um dos efeitos da ignorância e da má informação de mães que ouvem conselhos das avós, de vizinhos e até de estranhos, sem dinheiro para ir ao médico ou sem acesso ao pediatra no sistema público. Com frequência, medicam os filhos por experiências passadas, por conta de anúncios e pelo aconselhamento de pessoas despreparadas. Os medicamentos mais consumidos são os analgésicos, seguidos de remédios para gripe, resfriado ou tosse. Em terceiro, perto, estão os perigosos anti-inflamatórios. A informação de que muitos desses remédios não fazem efeito, são ineficazes e podem até ter efeito adverso para a criança, não parece diminuir o entusiasmo das mães pela medicação sem receita. Os efeitos perniciosos desses medicamentos, aparentemente inofensivos, geralmente surgem da má combinação dos antihistamínicos e descongestionantes, provocando irritação, letargia e tremores. Como as consequências não são dramáticas, as mães nem chegam a perceber o tamanho do erro e do perigo. No Brasil, o Ministério da Saúde chega a anotar pelo menos 350 mil casos de crianças com menos de 6 anos intoxicadas por remédios. São analgésicos, xaropes para tosse, remédios para dor no estômago e anti-inflamatórios. Um grande perigo é na diarreia. Não suspenda a alimentação, dê bastante água e soro caseiro, que na verdade é uma solução e não soro. E não dê qualquer remédio contra a diarreia. A maioria não faz efeito e outros são perigosos, podendo até matar. Se a criança não faz exercícios físicos, não pratica esporte, fica muitas horas diante da TV ou brincando no computador, cuidado, ela é sedentária. Se além disso, alimenta-se mal, prefere comer pizzas e hambúrgueres, mais cuidado ainda, ela é um candidato precoce à diabetes. A diabetes é um distúrbio do metabolismo causado pela incapacidade do organismo de produzir insulina suficiente. Há cada vez mais crianças diabéticas, inclusive sem diagnóstico, porque não são muitos os pediatras atentos ao problema. E alguns até imaginam que diabetes é doença de adulto. Se ela não é convenientemente tratada, a diabetes pode levar a convulsões que colocam em risco a integridade física da criança. Nos casos mais graves, a doença pode levar à amputação de membros, à cegueira, à doença dos rins, do coração e ao derrame. Evite os fatores de risco para a sua criança, o sedentarismo e os maus hábitos alimentares. E uma vez por ano, pelo menos, leve-a para fazer um exame de sangue. Em caso de suspeita, consulte o pediatra. Desde setembro, toda a rede pública de saúde está recebendo a vacina viral contra a catapora, incluída na tetraviral, que protege também contra sarampo, cachumba e rubéola. É uma espetadela a menos para as crianças. Mas a nova vacina está sendo ofertada para crianças de 15 meses de idade, lembrando que continua a tríplice viral aos 12 meses. Com essa inclusão, a estimativa das autoridades é de uma redução de 80% nas internações por catapora, também chamada de varicela. A eficácia da tetraviral está calculada em 97%, e com ela no calendário nacional de vacinação, o Sistema Único de Saúde sobe para 25 o número de ofertas de vacina. A tetraviral é segura e raramente provoca reação alérgica. Os dados atuais indicam 9 mil internações por catapora por ano e cerca de 100 óbitos. A produção é da Biomanguinhos. Em crianças, a varicela geralmente é benigna. É uma doença causada pelo vírus varicela zoster, altamente contagiosa e uma das doenças mais comuns na infância. Uma vez adquirido o vírus, a pessoa fica imune por toda a vida, mas o vírus permanecerá no organismo e futuramente pode provocar a doença conhecida como herpes zoster, que o povo chama de cobreiro. Embora uma doença geralmente benigna, vacine sua criança porque os sintomas são muito desagradáveis. Mas se ela for contaminada, não deixe coçar as lesões para evitar infecções, mesmo sabendo que a coceira é intensa.
Não arranque as crostas que se formam quando as bolhas regridem. Mantenha o paciente em repouso. Ofereça alimentos leves e muito líquidos. Aninha tem medo da chuva, a tal ponto que, quando começa a chover, ela fica nervosa e, se estiver na rua, ela chora. Ana tem 2 anos e, quando perguntaram por que ela tem medo da chuva, ela disse: a chuva moia. Mesmo de capa e guarda-chuva, ela não se sente suficientemente protegida. Quer ir para casa e não adianta dizer que a chuva molha, mas não machuca. Ela insiste: a chuva moia. Foi a psicóloga infantil quem explicou o medo de Aninha. Ela ainda é pequena e faz xixi na cama. A mãe dela, quando vê que a cama está molhada, é severa. Você já está muito grande para molhar a cama. Então, para ela, o problema é molhar. A chuva molha e ela não quer ficar molhada. Nem sempre é fácil relacionar os medos da criança com as situações do mundo real. Mas quando a reação da criança não está dentro das normas, o melhor é investigar. Perguntar a ela, conversar, para tentar saber o que é que está incomodando e provocando esse comportamento estranho. O principal fator para o desenvolvimento da miopia é o genético. Qualquer criança com os 2 pais míopes tem 80% de possibilidade de tornar-se míope. Se apenas um dos pais tiver esse problema, ainda assim a criança terá 50% de possibilidade de vir a ser míope também. Há mais de 20 anos, pesquisadores da Universidade da Pensilvânia já confirmavam o que vovó Lulu dizia: dormir com luz acesa faz mal para os olhos. Crianças que dormem com a luz do quarto acesa têm maior possibilidade de desenvolver problemas visuais, especialmente miopia. É que as pálpebras, mesmo fechadas, deixam passar alguma luminosidade e a criança não aproveita bem o sono. Além disso, a criança cresce menos, mais devagar, porque a claridade inibe os hormônios de crescimento que são liberados à noite e no escuro. Segundo o professor Richard Stone, que coordenou os pesquisadores e os especialistas, pelo menos até os 2 anos de idade, a criança precisa dormir em escuridão total. Caso contrário, diz ele, o risco de miopia chega a ser 5 vezes maior do que o de crianças que dormem no escuro. A luz acesa permanente faz crescer crianças mais baixas e menos seguras. Pais, não sei porquê, sentem prazer em julgar o bebê para o alto. A criança ri de nervoso, não está gostando da situação. Em hipótese alguma, jogue o seu bebê para o alto ou sacuda o seu corpo. Nem admita que alguém o faça. A manobra representa risco de vida para o bebê ou de lesão grave na coluna ou no cérebro. Crianças pequenas ainda são estruturas frágeis e, além do risco de queda, há sempre o risco de desequilíbrio nervoso e de estresse. Sacudir o bebê pode provocar pequenas hemorragias, inclusive no cérebro, e hemorragias graves até fatais. O maior perigo é para o cérebro, que ainda não ocupa inteiramente a caixa craniana, deixando espaço para que o cérebro da criança seja sacudido e sofra impactos totalmente indesejados. O resultado pode ir de um leve comprometimento do desenvolvimento intelectual até a paralisia e mesmo a morte. Qual é a melhor época para começar a disciplinar a evacuação da criança? Para que a criança possa colaborar, quando lhe ensinamos a evacuar sentada no troninho ou na privada, é preciso, em primeiro lugar, que ela já saiba controlar o esfíncter e tenha a capacidade de anunciar seu desejo de fazer cocô. No desenvolvimento da criança normal, essas condições só se realizam a partir dos 15 aos 18 meses, às vezes mais tarde ainda. É possível sentar um bebê no pinico aos 8 ou 9 meses, talvez ele fique ali até fazer cocô. Mas um bebê dessa idade ainda não colabora na sua educação intestinal. E o problema é que, geralmente, esse bebê vai mostrar grande aversão e resistência para sentar-se no pinico depois que começar a andar sozinho. Não há vantagem em começar a educar a criança no penico antes que seu organismo esteja pronto para isso.
Até mesmo em fase mais adiantada do desenvolvimento, vamos ter dificuldade para a criança compreender a necessidade de colaborar num processo que não interessa a ela. Pior, há um momento em que a criança relaciona o cocô que deixou no troninho como sendo seu, como par de si mesmo, e reluta em abandoná-lo. Mas a mãe dá mostra de grande satisfação quando recebe o cocô da criança. No entanto, logo dá a descarga da privada, que faz desaparecer o seu presente com grande indiferença da parte dela. A criança não consegue entender. O fenômeno vai se repetir com o seu cabelo, que não quer ver cortado ou com as suas unhas. Só quando a criança estiver mais madura é que vai colaborar e é melhor usar o pinico, onde ela apoia os pés no chão e se sente mais segura, sem medo de cair e, pior ainda, cair lá dentro e alguém dar a descarga. A criança de 2 anos não tem consciência. Como é que ela consegue essa consciência? Devemos ter cuidado para não confundirmos 2 tipos de desenvolvimento da criança. O desenvolvimento físico segue um caminho definido e que podemos imaginar até o amadurecimento. Se uma criança está engatinhando, certamente chegará a hora de pôr-se de pé e andar. Esse tipo de amadurecimento obedece a tendências hereditárias no ser humano e independe até certo ponto de ensino. Mas o desenvolvimento social, a aquisição de padrões de comportamento, a limitação dos impulsos e anseios prementes não se desenvolverão sem que a criança seja ensinada. Há pais e mães que imaginam erradamente que a metamorfose é natural, normal, um estágio do ciclo vital que fará com que a lagarta seja transformada em borboleta. Não é assim que a banda toca. A criança pequena não adquire controle sobre seus impulsos a não ser que lhe façamos essa exigência. Ela não dispõe de incentivos pessoais ou de tendências hereditárias para ser boa. Ela precisa aprender a controlar seus desejos e o seu temperamento. E esses incentivos são proporcionados pelos pais, mesmo que depois a criança imagine que os incentivos partiram dela mesma. Mesmo com o melhor programa educacional, a criança ao fazer 3 anos terá feito muito progresso no seu autocontrole, mas sem consciência no sentido literal da palavra. Seu autocontrole ainda depende de fatores exteriores à criança, isto é, da aprovação ou da reprovação dos pais. A consciência, no sentido exato da palavra, é constituída de normas e proibições adotadas pela personalidade que governa o comportamento interior da criança. E tal sistema, geralmente, não requer controles internos para sustentar esses limites. Quando uma pessoa tem consciência e limites, proíbe-se de fazer determinadas coisas, refreia seus instintos e impulsos, sente reações de culpa por suas transgressões, sem que haja necessidade de um policial externo. Uma consciência desse tipo só vai se formar na criança lá pelo 5º ou 6º ano, com os limites que ela aceitar. E só se transformará numa parte estável da sua personalidade lá pelo 9º ou 10º ano de vida. Em outras palavras, os padrões das crianças pequenas dependem dos padrões morais de seus pais. Em outro programa, nós dissemos que a criança pequena gosta de comer sozinha e da bagunça que resulta da sua tentativa de manipular a colher. Dissemos até para deixar que ela pegue comida com a mão, porque isso dá prazer a ela. E quanto aos bons modos? Como é que ela vai aprender a ter bons modos à mesa se lhe dão permissão para fazer bagunça e derramar comida? A fase passa logo. Depois de algum tempo, vai diminuindo o prazer da bagunça e a criança aprende a manipular a colher. O prazer da bagunça é substituído pelo prazer de dominar os talheres. E, curiosamente, os bebês que gozaram de mais liberdade e do direito à bagunça aprendem mais rápido e melhor a manejar os talheres, muito mais rápido.